No mundo glamouroso da cultura das celebridades, a procura do corpo perfeito leva muitas vezes a medidas drásticas. O Brazilian Butt Lift, ou BBL, tornou-se uma escolha popular entre as estrelas que procuram realçar as suas curvas. No entanto, a jornada para alcançar essa figura ideal nem sempre é tão glamourosa quanto parece. Muitas celebridades e influenciadores foram submetidos ao procedimento para melhorar as suas curvas. Numa época em que as redes sociais e a cultura das celebridades promovem a figura perfeita da ampulheta, muitos veem as BBLs e as injeções de rabo como uma solução rápida. Mas, honestamente, nem todos os BBLs saem tão perfeitos quanto deveriam. Veja-se o caso de Sandra Denton, também conhecida por Pepa, Jennifer Pamplona e Farrah Abraham. Além disso, os riscos e as decisões de fazer um BBL podem ter consequências de longo alcance. Basta perguntar a Chantel Sofia, que expressou abertamente o seu arrependimento. Eu arrependo-me, eu arrependo-me. E Cardi B, que aconselhou fortemente contra isso. Não se deixem fotografar o rabo. E não são só elas. Muitas celebridades de alto nível estão a partilhar as suas experiências, revelando as duras realidades e as consequências duradouras deste procedimento. Vamos começar com esta celebridade que começou a sua jornada cosmética aos 19 anos, Blac Chyna. A estrela de reality shows e influenciadora arrepende-se abertamente de se ter submetido a um BBL e a outros procedimentos cosméticos. No início da sua carreira, sentiu-se pressionada a corresponder aos padrões de beleza da indústria do entretenimento. Para conseguir uma figura mais curvilínea, ela foi submetida a injeções de silicone e um BBL na tenra idade de 19. Inicialmente, ela gostou dos resultados e da atenção que sua aparência aprimorada trouxe. Mas com o tempo, ela começou a se arrepender de sua decisão. Em 2023, Blac Chyna decidiu reverter suas cirurgias, incluindo a remoção das injeções de silicone, implantes mamários e preenchimentos faciais. O processo de remoção do silicone foi particularmente difícil, levando mais de 8 horas devido a complicações. Ela explicou que o silicone estava a entupir os instrumentos cirúrgicos, mostrando como estes procedimentos podem ser arriscados e prejudiciais. Nas suas palavras, normalmente, a minha intervenção teria demorado no máximo 4 horas. O meu procedimento demorou mais de 8 horas e meia, pessoal. O que quer que fosse aquela massa de silicone, o que quer que fosse que estava nas minhas nádegas, estava sempre a entupir a máquina e a parti-la. Blac Chyna partilhou a sua história para avisar os outros sobre os perigos de substâncias não regulamentadas, como o silicone, que podem causar graves problemas de saúde, dizendo: "Só quero que todas as senhoras por aí saibam. Não façam injeções de silicone." Ela avisou que as injeções de silicone podem expô-las a doenças, complicações e até a morte. As lutas físicas foram apenas parte do seu arrependimento. Emocionalmente, Blac Chyna percebeu que suas decisões foram alimentadas pela pressão da sociedade e pela necessidade de validação. Falando com seus médicos em um vídeo ao vivo no Instagram, ela revelou que estava cansada do visual, dizendo: "Simplesmente não é lisonjeiro. Não é assim que eu sou." A seguir, outra celebridade que teve complicações de saúde como resultado de procedimentos cosméticos semelhantes. K. Michelle. A cantora e estrela de reality shows, K. Michelle tem sido muito aberta sobre as suas dificuldades, depois de ter recebido injeções de silicone no rabo. Ela revelou que inicialmente não se apercebeu de que certas coisas eram necessárias e que certos padrões tinham de ser cumpridos até entrar na indústria. Na altura em que podia pagar as injeções, sentia-se consumida pela necessidade de corrigir aspectos de si própria que considerava não corresponderem aos padrões da indústria. Nas palavras da cantora, "Tornei-me muito. Tenho de fazer isto. Tenho de arranjar isto. Tenho dinheiro para fazer isto. Por isso tenho de arranjar aquilo." Foi a pior merda de sempre. No início, ela acreditava que as injeções iriam aumentar a sua confiança e ajudar a sua carreira, mas os resultados rapidamente se transformaram num pesadelo. Após o procedimento, K. Michelle começou a sofrer de graves problemas de saúde. Sentia dores constantes e um cansaço extremo, o que tornava a vida cotidiana muito difícil. Em 2018, K. Michelle decidiu remover o silicone. Esta não foi uma solução simples e acabou por exigir mais de uma dúzia de cirurgias no espaço de um ano. Cada cirurgia trouxe seus próprios desafios, e o processo de recuperação foi longo e doloroso. Embora o seu corpo estivesse a recuperar fisicamente, o peso emocional da experiência pesou muito sobre ela. Muitas vezes, questionava-se se estava realmente a recuperar ou apenas a aprender a viver com as cicatrizes da sua decisão. A artista revelou que começou a ver a sua força como o seu maior trunfo físico, dizendo: "Estou a aprender a lidar com a confiança, e não tenho vergonha de o dizer. Temos de descobrir o que é que temos em nós, e é isso que estou a fazer." Aqui está outra artista que começou os seus procedimentos cosméticos aos 19 anos. Cardi B. A famosa rapper, conhecida pela sua honestidade,
falou abertamente sobre o seu arrependimento em relação às injeções ilegais no rabo. Ela partilhou como, no início da sua carreira, se sentiu pressionada a ter uma figura mais curvilínea para se enquadrar nos padrões de beleza das indústrias do entretenimento e da vida noturna. Aos 19 anos, Cardi B começou a fazer implantes mamários, uma decisão que tomou enquanto trabalhava como stripper para se sustentar. Querendo melhorar ainda mais o seu corpo, optou por injeções ilegais no rabo aos 21 anos, porque não tinha gordura corporal suficiente para uma BBL tradicional. Nas palavras da rapper, quando tinha 21 anos, não tinha carne suficiente no meu corpo. Se fizesse uma lipoaspiração, não teria gordura para o meu rabo. Pagou $800 pelo procedimento, que teve lugar numa cave em Queens, sem qualquer anestesia. O processo foi incrivelmente doloroso, e ela sofreu por dias depois com desconforto severo e vazamento. Cardi B descobriu mais tarde o quão perigosas eram estas injeções ilegais. Ela descobriu que a mulher que lhe deu as injeções tinha sido presa por causar a morte de alguém. Esta notícia chocou-a e fê-la perceber os riscos de vida que tinha corrido. Apesar de ter pensado em voltar para mais retoques, a detenção da injetora impediu-a de continuar. Em 2022, depois de dar à luz o seu filho, decidiu dar prioridade à sua saúde e retirar 95% do silicone biopolímero do seu corpo. A experiência ensinou-lhe uma lição valiosa, e em dezembro de 2022, Cardi B falou para avisar os seus fãs contra a realização de procedimentos ilegais. Por meio de uma sessão do Instagram Live, ela exortou outras pessoas a serem cuidadosas, compartilhando sua dolorosa história como um conto de advertência. Façam o que fizerem, não tirem fotos do rabo. A seguir, uma estrela de televisão que já teve a sua quota parte de procedimentos falhados. Farrah Abraham, estrela de 32 anos, passou por uma transformação impressionante desde a sua estreia na televisão em 2009, quando era uma adolescente no programa Teen Mom. Ao longo dos anos, ela recorreu a vários procedimentos de cirurgia plástica para alterar sua aparência, começando com sua primeira cirurgia de aumento de mama, que foi ao ar no programa em 2010. Farrah tem falado muito sobre as suas cirurgias, partilhando frequentemente fotografias, transmitindo procedimentos em direto e aparecendo em programas como Botched e The Doctors. A sua jornada para conseguir uma figura mais curvilínea incluiu injeções no rabo, um implante no rabo e uma BBL. Quando começou a mostrar interesse no procedimento, um médico informou-a de que não tinha gordura corporal suficiente para efetuar uma BBL. Em vez de seguir o conselho do médico para construir músculo através de exercício, ela procurou tratamentos noutros locais, incluindo a utilização de enchimentos sintéticos, muitas vezes referidos como gordura falsa. Recentemente, Farrah publicou uma foto reveladora no Instagram, mostrando-a a ser submetida a injeções corretivas no rabo após uma série de procedimentos anteriores. A imagem mostrava-a deitada numa mesa de operações, com o traseiro exposto, enquanto a proprietária da clínica, Savannah Hudson, estava ao seu lado. O texto do post dizia: "A Farrah já tinha feito enchimentos de rabo em Beverly Hills. Ela veio até nós, no Reino Unido, para o trabalho correcional." Apesar de sua história com aprimoramentos cosméticos, Farrah negou ter um BBL em um post no Instagram em 2023. Compartilhando uma foto de praia em Turks e Caicos, ela afirmou que sua figura era natural, provocando descrença dos fãs nos comentários. Embora Farrah não tenha partilhado abertamente, o procedimento de correção prova que ela teve um trabalho mal feito, do qual agora se arrepende. Passando para uma artista que se refere à sua decisão de fazer uma BBL como estúpida. SZA. A cantora SZA, conhecida pela sua música cheia de alma e pelas suas letras honestas, revelou recentemente numa entrevista à British Vogue que se submeteu a uma plástica de glúteos brasileira, mas que se arrepende da decisão. Ela admitiu que, se tivesse a oportunidade, não o faria novamente. SZA, cujo nome verdadeiro é Solana Imani Rowe, ganhou fama em 2017 com o seu álbum de estreia, Control. O sucesso da sua música, que mistura R&B, neo soul e sons alternativos, trouxe-lhe elogios da crítica e uma base de fãs leais. No entanto, junto com a fama, vieram as pressões da indústria da música, onde a aparência muitas vezes importa tanto quanto o talento. Tal como muitos no mundo do entretenimento, SZA sentiu a pressão de corresponder a estes ideais de beleza e decidiu fazer um BBL. Falando sobre o procedimento, o artista de 35 anos disse: "Estou tão zangado por ter feito aquela merda. Ganhei todo este peso por estar imóvel durante a recuperação e por tentar preservar a gordura. Foi uma grande estupidez." Adoptando uma mentalidade saudável, a cantora de Jocelyn Flowers decidiu não deixar que os erros do passado lhe pesassem demasiado. Ela decidiu encarar o encontro como uma experiência de aprendizagem, dizendo: "Mas quem é que se importa? Se tiveres um BBL, percebes que não precisas dessa merda.
Não importa. Vou fazer mais um monte de merdas como esta, se quiser, antes de morrer. Porque este corpo é temporário. Só que não era super necessário. A artista seguinte revelou que os comentários sobre o seu corpo na internet a levaram a fazer um BBL, o que não a tornou menos alvo de piadas. Latto. A rapper Latto, cujo nome verdadeiro é Alyssa Michelle Stephens, recentemente se abriu sobre o arrependimento de sua decisão de fazer uma BBL com apenas 21 anos. Agora, com 25 anos, ela partilhou que os comentários cruéis sobre o seu corpo nas redes sociais a levaram a submeter-se à cirurgia, mas mesmo depois de ser honesta sobre isso, continua a enfrentar críticas. Latto, que chegou à fama com seu hit Bitch from the South, sempre esteve sob pressão para atender aos padrões de beleza da sociedade. Como artista feminina na indústria da música, ela enfrentou um escrutínio constante sobre sua aparência. Segundo Latto, ganhou algum peso depois de assinar um contrato discográfico aos 21 anos, o que lhe permitiu, de repente, dar-se ao luxo de comer os seus alimentos favoritos. A isto, seguiram-se comentários negativos na internet. Nas suas palavras, toda a gente na internet me chamava mal educada e coisas do gênero. Por isso sinto que isso teve um papel importante. As redes sociais pioraram a situação, pois plataformas como o Instagram e o TikTok mostravam imagens de corpos perfeitos, o que influenciou a sua visão da beleza. Latto sentiu-se pressionada a encaixar-se nesse molde, o que a levou a optar por uma BBL para obter uma figura mais curvilínea, frequentemente celebrada na cultura pop. Após o procedimento, a artista não se saiu melhor na internet. Segundo ela, quando não fui operada, diziam-me: "Oh, ela tem a forma do seu lado branco." E depois, quando fui operada, diziam-me: "Oh, ela está mal feita. Oh, é demasiado pesado." Prosseguiu dizendo que não aconselharia nenhuma rapariga ou mulher a fazer uma cirurgia plástica para tentar corrigir um defeito, afirmando: "Estou a dizer-vos por alguém que já lá esteve e já o fez. Encontrem a paz no vosso estado natural, porque vão encontrar uma falha, e outra falha, e outra falha, e outra falha." Por falar em estados naturais, eis uma rapper que manifestou o desejo de regressar ao estado em que se encontrava antes dos procedimentos estéticos. Nicki Minaj. A famosa rapper partilhou recentemente o seu arrependimento por ter recebido injeções ilegais no rabo durante uma entrevista num podcast com Joe Budden. Ela descreveu a decisão como insana e falou sobre as pressões que a levaram a fazer essa escolha no início da carreira. Minaj explicou que, enquanto jovem artista na indústria do hip-hop, se sentia muitas vezes insegura em relação ao seu corpo, em especial às suas nádegas mais pequenas. Na altura, estava rodeada de mulheres que tinham figuras mais curvilíneas, um aspecto que era muito elogiado na cena do rap. Minaj revelou que o fato de estar rodeada por estes padrões de beleza, especialmente quando trabalhava com a Cash Money Records, a fazia sentir que não estava à altura. Ela admitiu que os comentários e piadas sobre o seu corpo, mesmo aqueles feitos casualmente por pessoas influentes como Lil Wayne, afetaram profundamente a sua autoestima. Ela revelou que era frequentemente referida como a irmã mais nova da IMCMB. Embora os comentários possam não ter tido a intenção de a magoar, deixaram-na a sentir-se inadequada e levaram-na a mudar o seu aspecto. Nas suas palavras, acho que eles diziam coisas por vezes a brincar. Mas para uma rapariga jovem ou para um rapper em ascensão ou qualquer outra coisa, quando é de alguém como Lil Wayne, é importante, percebes? Sentindo a pressão para se integrar e ser bem-sucedida, Minaj decidiu injetar ilegalmente o rabo. No entanto, ela agora olha para trás e lamenta essa decisão. Ela também se abriu sobre o papel que desempenhou na promoção de melhorias corporais. Minaj admitiu que a sua decisão de alterar o seu corpo pode ter influenciado as mulheres mais jovens que a admiram, apesar de, na altura, não se considerar um modelo a seguir. Desde então, a sua perspectiva mudou e agora compreende que as celebridades, quer queiram, quer não, têm um impacto nos outros. A seguir, uma celebridade cujos procedimentos pouco fizeram para ajudar as suas inseguranças. Chantel Sofia. Arrependo-me. A influenciadora das redes sociais e apresentadora de podcasts, Chantel Sofia, partilhou seus arrependimentos por se ter submetido a uma BBL. Inicialmente, ela esperava que a cirurgia aumentasse sua confiança e a fizesse se sentir melhor com seu corpo. No entanto, depressa se apercebeu que o procedimento não corrigiu as suas inseguranças. Pelo contrário, piorou-as, obrigando-a a concentrar-se ainda mais nos seus defeitos. Nas suas palavras: "Digo sempre isto a qualquer pessoa que venha ter comigo e diga: 'Oh, quero ser operada, quero fazer isto.' Preparem-se para se concentrarem em todas as vossas inseguranças vezes 1000. Chantel descreveu os primeiros dias após a cirurgia como uma fase de lua de mel,
em que desfrutou dos elogios e da atenção que o seu novo corpo lhe trouxe. Mas esta sensação não durou muito tempo. Com o tempo, começou a questionar constantemente a sua aparência, perguntando-se se o seu corpo era suficientemente bom. No meu caso, não era suficientemente alegre, não era suficientemente redondo, não era suficientemente grande, recorda? Alguns dias não era suficientemente pequeno. Nada era suficiente. Esta autocrítica interminável fê-la sentir-se mais vulnerável do que antes da cirurgia. Também refletiu sobre a forma como a BBL mudou a maneira como as pessoas a viam. A sua identidade, explicou, passou a estar ligada ao tamanho do seu corpo, particularmente das suas nádegas. Isto fê-la perceber que tinha dado demasiado valor à validação externa e às opiniões das outras pessoas. O meu traço de caráter passou a ser o tamanho do meu rabo. Eu só precisava da validação externa. Chantel aconselha agora os outros a pensarem bem antes de se submeterem a uma cirurgia estética, avisando que esta pode aumentar as inseguranças em vez de as corrigir. Por muito que a próxima cantora da minha lista se arrependa de ter sido operada, tem demasiado medo de voltar à faca para desfazer o procedimento. Queen Naija. A cantora de R&B falou recentemente sobre os seus arrependimentos depois de se ter submetido a uma BBL. Revelou que a sua decisão de se submeter à cirurgia se deveu a inseguranças em relação às suas ancas e às mudanças no seu corpo após uma cesariana. Inicialmente, Queen Naija esperava que o procedimento aumentasse a sua confiança e a ajudasse a sentir-se melhor com a sua aparência. No entanto, os resultados trouxeram novas frustrações em vez de alívio. Após a cirurgia, Queen Naija notou que qualquer peso que ganhasse ia diretamente para suas ancas e nádegas, que já tinham sido aumentadas. Isto fê-la sentir-se novamente insatisfeita, pois continuava a debater-se com a sua imagem corporal. Refletindo sobre a situação, partilhou: odiava as minhas ancas e a minha barriga de cesariana. Agora, não gosto que todo o meu aumento de peso vá para o meu rabo e ancas. Seja como for, alguma coisa me desagradava. Sua confissão ressoou com uma verdade importante. Mudar seu corpo não resolve necessariamente lutas mais profundas com a autoimagem. Quando alguns dos seus seguidores sugeriram reverter o procedimento, Queen Naija admitiu que estava hesitante em submeter-se a outra cirurgia. O medo de ser novamente submetida à anestesia ultrapassou o desejo de fazer mudanças. Em vez disso, ela optou por aceitar o seu corpo, com imperfeições e tudo. Não se pode ser perfeito, pessoal. Eu reduzia-o, mas o risco de voltar a ser adormecida é assustador, explicou. Passando agora para uma celebridade que passou por uma experiência traumática depois de a sua intervenção cirúrgica ter sido efetuada por um profissional com qualificações questionáveis. Rachel Velasco. A influenciadora de 23 anos arrepende-se profundamente de ter feito um BBL depois de ter passado por uma experiência traumática. Desesperada para conseguir o corpo perfeito, Rachel decidiu submeter-se ao procedimento no 7Q Spa, em Los Angeles, realizado pela doutora Anna Gevorgyan, uma OB/GYN que estava em liberdade condicional. Ignorando os riscos, Rachel estava ansiosa por avançar, motivada pela pressão das redes sociais e pelo desejo de resultados rápidos. Tinha tanta vontade de fazer uma BBL, disse ela numa entrevista. A realidade transformou-se num pesadelo. Poucas horas após a cirurgia, Rachel foi levada às pressas para o hospital, gritando de dor e coberta de sangue. Ela revelou que a agonia era indescritível. Apesar de ter pago mais de $13 mil pelo procedimento, os resultados foram mínimos e vieram com complicações, deixando-a com uma cicatriz de 4 centímetros. Rachel questionou a razão de ser de tudo isto, dizendo: não teria feito isto se soubesse que ia ficar com uma cicatriz e que ia ser uma grande confusão. Abriram-me o corpo para quê? Ela sentiu que a dor física e o sofrimento emocional foram muito piores do que poderia ter imaginado. Gevorgyan, que anteriormente exercia a sua profissão no Illinois, tinha sido alvo de ações disciplinares em vários estados, mas Rachel ignorou os sinais de aviso no seu desejo de ter uma figura perfeita. A experiência deixou-a desiludida, apercebendo-se de que a pressão da sociedade e a sua ânsia a levaram a fazer uma escolha de que agora se arrepende. Atualmente, encoraja as pessoas a verificarem cuidadosamente as credenciais do seu cirurgião e a compreenderem plenamente os riscos envolvidos. Ao partilhar a sua experiência, Rachel espera ajudar outras pessoas a evitar os mesmos erros. Aqui está uma celebridade que foi enganada por um cirurgião plástico. Sandra Denton. Conhecida como Peppa, do icônico grupo de hip-hop Salt-N-Pepa, lamenta ter sido submetida a várias cirurgias no seu traseiro depois de complicações que a deixaram com dores e angústia. A jornada de Peppa começou em julho de 2018, quando um acidente de carro deslocou os seus implantes no rabo, causando-lhe desconforto físico. Na esperança de resolver o problema, a estrela disse que foi encaminhada ao Dr. David Saya, em setembro de 2019, onde eles planejavam remover o material de biopolímero e os implantes de bunda para aliviar sua dor.
Em vez disso, a rapper disse que o Dr. Saya realizou uma lipoaspiração sem sucesso, o que exigiu outra cirurgia corretiva. Pepa alegou que, antes dessa intervenção, o Dr. Saya a pressionou noutro processo, o que fez com que as suas nádegas endurecessem e dessem um nó. Em consequência, as suas atuações em palco foram afetadas. Ela também pensou que o Dr. Saya tinha removido todo o material de biopolímero quando foi submetida à sua terceira e última cirurgia em fevereiro de 2020. No entanto, não foi esse o caso. Quando ela foi a outro médico depois de se queixar de que o seu rabo continuava a doer, encontraram uma grande quantidade de silicone de biopolímero e tecido cicatricial morto remanescente. Ela afirma que provavelmente terá dores permanentes, o que provavelmente também exigirá que ela volte para a faca. Pepa acabou por apresentar uma ação judicial contra o Dr. Saya. Ela acusou-o de negligência e de desfigurar o seu corpo, argumentando que as cirurgias lhe causaram um sofrimento físico e emocional significativo. Alegou ainda que o Dr. Saya a teria induzido em erro, levando-a a submeter-se a 3 procedimentos distintos para reparar os danos que sofrera no acidente de viação. O caso acabou por terminar num acordo, embora os pormenores permaneçam privados. Embora Pepa possa ter de viver com isto para o resto da sua vida, no caso da celebridade seguinte, ela conseguiu obter uma redução de BBL. Kim Kardashian. Conhecida como uma das celebridades de Hollywood que popularizou a tendência BBL, Kim Kardashian partilhou abertamente o seu arrependimento em relação ao procedimento. Outrora celebrado pela sua figura curvilínea, o corpo de Kim tornou-se uma parte icônica da sua marca, inspirando muitos a fazer cirurgias BBL para obter uma forma de ampulheta semelhante. No entanto, Kim admitiu mais tarde que o processo era muito mais doloroso e exigente do que as pessoas poderiam pensar. A influência de Kim na tendência BBL começou durante a sua ascensão à fama no início da década de 2010. A sua figura, frequentemente exibida nas redes sociais, estabeleceu novos padrões de beleza, com fãs e seguidores a quererem imitar o seu visual. Isto levou a um aumento da popularidade do procedimento BBL. O efeito Kardashian influenciou até mesmo as indústrias da moda e da beleza, pois as marcas começaram a atender à demanda por roupas que enfatizavam as curvas. Embora o corpo de Kim se tenha tornado um símbolo da beleza moderna, a realidade do procedimento BBL estava longe de ser glamourosa. Kim tem sido honesta sobre os desafios, revelando que a cirurgia causou dores significativas e exigiu uma recuperação longa e difícil. Apesar da aparência externa de perfeição, ela lutou contra o desconforto, levantando questões sobre se os resultados valiam a pena. Eventualmente, Kim decidiu submeter-se a uma redução BBL, uma escolha que surpreendeu muitos, mas que também suscitou discussões sobre os riscos e as consequências de tais procedimentos. A próxima na lista é outra celebridade que quer mais do que qualquer outra coisa voltar ao seu corpo natural. Dream Doll. A rapper e estrela de reality shows tem falado abertamente sobre a sua experiência com o BBL e agora arrepende-se do procedimento. Nascida Tabitha Robinson, ganhou fama através de programas como Bad Girls Club e mais tarde tornou-se uma artista de sucesso. À medida que foi ganhando reconhecimento, a Dream Doll sentiu-se pressionada a cumprir os padrões de beleza da sociedade, o que a levou a submeter-se à BBL. Ela esperava que a cirurgia aumentasse a sua confiança e garantisse o seu lugar numa indústria onde a aparência é muitas vezes tão importante como o talento. Influenciada pelas tendências das redes sociais e pelo desejo de ter a figura ideal, a Dream Doll acreditava que a cirurgia iria silenciar as suas inseguranças e críticas. Inicialmente, os resultados trouxeram-lhe felicidade. A sua nova figura aumentou a sua confiança e ela exibiu-a orgulhosamente nas redes sociais, onde os fãs admiraram o seu visual. Durante algum tempo, a atenção e os elogios fizeram-na sentir-se fortalecida e validada. No entanto, a satisfação da Dream Doll não durou muito. Agora, ela acredita que o visual BBL está fora de moda e está pronta para voltar atrás. Fui operada e quero fazer a transição de volta para o meu corpo natural. Quando lhe perguntaram como planeia recuperar a sua estrutura anterior, partilhou que já tinha iniciado o processo com uma redução do rabo. As pressões para manter os resultados da BBL também aumentaram o estresse, pois apercebeu-se de que o visual não era tão permanente nem tão fácil como parecia. O que antes era uma sensação de poder, acabou por se tornar um fardo. Nada me serve. Por exemplo, todas as minhas coisas têm de ser personalizadas, feitas à medida. É preciso muita manutenção. E estou cansada, estou farta e cansada, e estou farta de ver isso. Aqui está outra celebridade que não conseguiu o corpo perfeito que esperava. Natalie Harris. A estrela de reality TV, conhecida pelo seu papel em The Valleys, partilhou abertamente o seu arrependimento por se ter submetido a uma BBL. Inicialmente, Natalie escolheu o procedimento devido às pressões da sociedade
e aos padrões de beleza frequentemente celebrados nas redes sociais e na televisão. Como muitos na indústria do entretenimento, ela sentiu que alterar sua aparência poderia aumentar sua confiança e ajudá-la a ter sucesso. Influenciada pela figura idealizada da ampulheta, ela viu a BBL como uma solução rápida para alcançar a aparência que desejava. Há algum tempo que queria fazer uma plástica ao meu rabo, queria parecer a Kim Kardashian, e tinha visto estes grandes rabos em todas as redes sociais, e queria ter um bom aspecto, mas sem ir ao ginásio. É a isso que se resume, de facto. Vi uma clínica online que tinha mais de 12 mil seguidores e fotografias de transformação fantásticas, por isso inscrevi-me. Embora parecesse promissor no início, Natalie depressa se apercebeu que a realidade estava longe de ser glamourosa. A cirurgia era invasiva e dolorosa, e o processo de recuperação foi extenuante. Ela sentiu um desconforto extremo, hematomas graves e inchaço, deixando-a acamada e dependente de outras pessoas para tarefas básicas. A minha cama estava ensopada porque as minhas feridas estavam a vazar, mas basicamente mandaram-me de volta para o hotel no dia seguinte com paracetamol. Estava a chorar muito, e com muitas dores. Depois de passar por esta aprovação, é seguro dizer que Natalie pensaria 2 vezes antes de ir à faca novamente. Agora, Natalie alerta as mulheres para os perigos da BBL e aconselha-as a pesquisar antes de se submeterem a qualquer procedimento cirúrgico. Passando para uma aspirante, a Kim Kardashian da vida real. Jennifer Pamplona. A influenciadora brasileira gastou 1 milhão em cirurgias plásticas, para ficar parecida com sua ídola, Kim Kardashian. Agora, ela se arrepende de suas decisões, especialmente depois de sofrer complicações graves com preenchimentos de bumbum. Jennifer alerta as mulheres sobre os perigos do polimetilmetacrilato, PMMA, um material usado em alguns procedimentos de elevação do bumbum, que ela afirma ter causado sérios problemas de saúde, incluindo infertilidade. Diagnosticada com dismorfia corporal, Jennifer parou de se submeter a cirurgias e agora se concentra na saúde mental e na autoaceitação. Tendo crescido em São Paulo, Brasil, Jennifer foi atraída para o mundo da beleza e da modelação desde tenra idade. Ela admirava as celebridades, especialmente Kim Kardashian, cuja figura curvilínea e estilo de vida glamouroso representavam os ideais de beleza modernos. Costumava seguir o que as Kardashians faziam dia e noite. A Kim ainda me inspira muito e sempre adorei a sua aparência e o seu estilo. Determinada a transformar-se, Jennifer começou a sua viagem com pequenos procedimentos cosméticos que inicialmente aumentaram a sua confiança. O feedback positivo encorajou-a a submeter-se a mais cirurgias, acreditando que isso lhe traria sucesso e felicidade na indústria de modelos. Os preenchimentos de glúteos marcaram um ponto de viragem importante na sua vida. Jennifer esperava conseguir as famosas curvas de Kardashian, acreditando que isso a ajudaria a destacar-se e a construir uma carreira no competitivo mundo da modelação. À medida que a sua transformação foi progredindo, ganhou atenção em todo o mundo. Os meios de comunicação social e os tabloides destacaram a sua dramática semelhança com Kim Kardashian, que se tornou central para a sua identidade pública. No entanto, as cirurgias acabaram por causar mais danos do que benefícios a Jennifer. Os enchimentos de PMMA que utilizou para levantar o rabo provocaram complicações de saúde dolorosas e infertilidade. Para além dos desafios físicos, Jennifer debateu-se emocionalmente. Apercebeu-se de que a busca constante da perfeição a fazia sentir-se vazia e insatisfeita. Nenhuma cirurgia poderia corrigir as inseguranças que tinha no seu interior, e a obsessão de parecer perfeita tornou-se avassaladora. Jennifer Pamplona, a quem foi diagnosticada dismorfia corporal em 2022, deixou desde então de se submeter a cirurgias estéticas e enfatiza agora a importância da saúde mental na redução do desejo de tais procedimentos. Ela expressou profunda tristeza por sua infertilidade, descrevendo a dor de perder a chance de se tornar uma mãe biológica como imensa. As celebridades e os influenciadores podem fazer com que procedimentos cosméticos, como o BBL, pareçam rápidos e fáceis para alcançar um corpo perfeito, mas nem sempre é esse o caso. A realidade é muito mais complexa. No fim de contas, a decisão de se submeter a uma cirurgia estética é profundamente pessoal e não deve ser tomada de ânimo leve. Clique nos vídeos apresentados no seu ecrã para ver mais.